Então tá, o atributo da onipresença, né, na letra diz assim: Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais e está em cada ponto do universo com todo o seu ser. Lemos Jeremias 23, do 23 ao 24 e Salmos 139, do 7 ao 10. Então, o universo, ele não é infinito, embora quase, né, a gente não consegue imaginar o que são esses 96 bilhões de anos-luz de diâmetro. No entanto, Deus ele é maior do que isso. Deus ele compreende. Eu estava tentando imaginar uma ilustração mais simples do que essa, impossível. A gente querer imaginar Deus cabendo no universo, o universo não contém Deus. A gente querer imaginar Deus cabendo no universo, não é bem isso, mas serve de ilustração, né? É como a gente querer pôr um elefante dentro do morrinho de uma casa. É impossível, não tem. Deus ele transcende isso. Não existe nenhum ponto do universo em que Deus não esteja. Quando nós falamos aqui de Marte, de Júpiter, de Saturno, esses planetas são os mais próximos aqui do planeta, mas existem milhões de planetas por todo o universo. Existem milhares de galáxias com vários planetas cada uma, e Deus está em cada ponto do universo. O salmista diz: não há lugar onde eu possa fugir. Ele ilustra citando lugares, né, distantes, longe, embaixo, em cima, e não há nenhum lugar onde possa se ausentar, fugir da presença do Senhor. E Jeremias pergunta: eu sou por acaso só Deus de perto? Não, também sou Deus de longe. Os céus não contêm, né, nada contém a presença de Deus. Ok? Letra B: ele age, porém, de modos diversos em lugares diferentes. Letra C: o universo inteiro depende da presença de Deus. Sobre a letra B, ele age de modo diverso em lugares diferentes, eu vou explicar melhor daqui a pouco, tá? Porque assim, uma coisa é Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Outra coisa é como que ele se manifesta em lugares diferentes. Por exemplo, tem uma canção antiga que se cantava na igreja: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Sim, ele está em cada canto do universo. Ele está em todos os lugares igualmente ao mesmo tempo. A questão é como que ele se manifesta em cada lugar. Daqui a pouco eu vou trabalhar melhor isso. Okay? O universo inteiro depende da presença de Deus. Vamos dar uma olhadinha em Colossenses 1,17 e Atos 17,28. As duas passagens são de Paulo, né? É de Paulo. Colossenses é ele escrevendo, Atos é ele falando. Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha só que interessante. Subsistem. Ele está falando de todas as coisas. O universo subsiste, cada planeta, cada canto do universo subsiste pela presença de Deus. É o que Paulo está falando. Tudo subsiste por ele. Tudo é tudo. Tudo subsiste pela presença de Deus. Ok? Atos 17,28. Isso aqui, só para contextualizar, é quando Paulo está debatendo com aqueles filósofos gregos lá em Atenas, né? Ele está num embate lá com os filósofos em Atenas, e aí ele está falando sobre Deus. Vamos lá. 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também de sua geração. Então, olha só, neles nós existimos, movemos e vivemos. Ou seja, tudo é sustentado por Deus. Ok? É o que Paulo estava tentando apresentar a Deus para aquela civilização que não conhecia, né? Deus é maior do que o universo. 1 Reis 8,27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não compreenderiam, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Está falando sobre o templo de Jerusalém, né? Para eles não ficarem ingênuos achando, né, que a divindade de Deus caberia dentro daquele templo ali em Jerusalém, por mais que eles vão construir e tal. Nem o céu do céu, né? Ou seja, falando daquilo que a gente entende como paraíso, nada contém a presença de Deus, nada é capaz de segurar, de reter a presença de Deus, de estancar a presença de Deus em algum lugar. Ok? Letra E. Na antiga aliança, Deus se manifestava no templo, mas ele não morava literalmente no templo. É aí que nós vamos ver daqui a pouco os lugares onde Deus se manifesta, né? A gente vê muito isso, a morada de Deus, essas expressões do Antigo Testamento, mas nós temos que entender que não é bem o sentido literal, né? Deus não vai morar ainda mais num lugar tão pequeno como o templo de Jerusalém. Ok? Letra G. A presença de Deus é aquilo que eu queria explicar melhor. A presença de Deus pode ter até 3 propósitos. Lembra que eu falei que Deus está em todos os lugares do universo ao mesmo tempo?
mas a questão é qual é o propósito ali da presença dele e como que ele vai se manifestar naquele lugar. Essa aqui é a questão. Por exemplo, pergunta interessante é: Deus está no inferno? Tão certo como Deus está aqui, Deus está no inferno. Não há nenhum lugar onde Deus não possa estar. Nós vamos ver qual é o propósito de Deus estar no inferno. Se algum lugar Deus não puder estar, Ele não é onipresente. Nós vamos ver que vai existir diferença de manifestação de Deus. Mas Deus, e outra coisa interessante, Deus assim, vou imaginar um elefante dentro do banheiro, né? A tromba para fora, uma perna para a porta e tal. Deus, ele não está assim, uma parte dele está na terra, outra parte está em mar, outra parte está em vulcão. Ele está igualmente em todos os cantos ao mesmo tempo. Deus não pode ser subdividido, Deus não pode ser dividido em partes. Ele está igualmente em cada canto. Vamos dar uma olhadinha no texto de Amós, porque uma das formas de Deus estar presente é para punir. Assim, repetir, qual é o propósito de Deus estar presente? Deus está no inferno. É bom lembrar, gente, que a palavra final de quem vai para o céu e para o inferno é do diabo ou de Deus? É de Deus. Quem foi que criou esse lugar de punição? Foi o diabo? Foi o céu? Ou mostrou um barraquinho lá para mim? Não, é Deus. Inclusive há um lago de fogo esperando Satanás lá, que Deus criou. Então, Deus está, inclusive, qual é a intenção de Deus está no inferno? Por que Deus está? Para punir. É bom lembrar que existe um atributo que a gente vai estudar semana que vem, que é a ira de Deus. O inferno é um lugar reservado para a manifestação da ira de Deus. Isso é terrível de falar, mas quer dizer, não é triste. A ira faz parte de Deus, do ser de Deus. E o inferno é o local da manifestação da ira de Deus. O atributo de Deus chamado ira, ele se manifesta lá, ele está lá, manifestando eternamente a sua ira. É algo forte, né? Mas é a realidade bíblica. Tá? Então vamos lá. Amós vai nos mostrar que Deus, a presença de Deus pode estar em lugares para punir o pecador. Vamos lá. Amós 9, 1 ao 4. Viu o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até ao último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. Se dos meus olhos se ocuparem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porém os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Olha só, está forte, né? Eu não sei se é Amós, outro profeta menor, que fala: se fizeres as tuas asas como a águia e colocares o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Agora não lembro. Eu também. Depois a gente acha. Mas assim, então, nesse caso, é a presença de Deus para punir, para a punição, para a manifestação da sua ira. Mas vamos ver outro propósito da presença de Deus. Colossenses 1,17 é aquele versículo que diz: nele tudo subsiste. A gente já leu aqui. Tá? Outro propósito da presença de Deus é sustentar. Então, agora vamos ver Hebreus 1,3. Colossenses 1,17, nós já lemos. Então, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi nos dado e confirmado pelo Senhor ao ouvir. Hebreus 1,3. É 2, desculpa. 3. 1,3, estava lendo 2, 3. Estranho. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados. Até aí, olha só. Pela palavra do seu poder, ele sustenta todas as coisas. Olha só que coisa linda, gente. O universo é sustentado pela presença de Deus. Os físicos vão ter todas as suas explicações, né? As leis que Deus criou, da física, né? Como a lei da gravidade. Não sei se você já ficou um dia impressionado, eu gosto de receber. Aliás, um dia no YouTube, eu abri lá e aqueles links ali que aparecem, ali, sugestões ali. Apareceu uma imagem, era a coisa mais incrível, da estação espacial que tem hoje, da NASA e com cosmonautas russos.
estavam lá trabalhando e colocaram uma câmera ao vivo. Olha, isso é interessante, né? Uma câmera ao vivo da estação espacial que pegava eles trabalhando, pegava a terra de fundo, assim, né? E assim, eu fiquei maravilhado vendo aquilo, assim, né? Achei muito interessante. E eu ficava assim, que coisa impressionante, né? Você deve ter pensado se alguma vez visto a imagem, o planeta Terra suspenso no nada, assim, ó, não tem nada, assim, ó, não tem uma corda segurando, não tem um suporte embaixo sustentando. E a palavra de Deus diz que a presença de Deus, ela sustenta todas as coisas. Então, eu vejo o universo, então a presença de Deus, por exemplo, assim, ó, por que Deus... Pode pegar tudo. Por que Deus está... Sua presença está no universo, para sustentar o universo, na obra da sua presença. Eu acho interessante que na Terra, no planeta, a gente vê também na biodiversidade e no ecossistema, a gente vê a questão da manifestação da presença de Deus. Jesus diz assim, lá em Mateus 6, né? Quando fala para a gente ser ansioso e tal, que Deus cuida da gente, ele diz, olha os pardais, que não trabalham, mas Deus sustenta. Deus sustenta. A presença de Deus sustentando a natureza. Olha os lírios do campo, que não trabalham, nada mais, olha a glória que eles se vestem. Quanto mais vocês, então, não são mais importantes do que passarinhos, são mais importantes do que os lírios do campo. Será que Deus não vai sustentar vocês, né, se buscarem Deus em primeiro lugar? Então, assim, a gente vê Deus sustentando a natureza, Deus sustentando a criação, a obra do firmamento, do universo. Essa uma imagem interessante que eles mandaram lá, e a terra parece menor que um grão de areia e tudo. Não, fica uma coisa insignificante, né? Agora, outra manifestação, outro modo que Deus se apresenta, Deus está igualmente em todos os lugares que a gente viu aqui. Até no inferno ele está. No inferno está para punir, né? Está no universo para sustentar o universo. Agora a presença dele está também nos lugares para abençoar. Teria 300 versículos, mas vamos pegar Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Olha só, na presença de Deus existe alegria, existem delícias perpetuamente. Então, a presença de Deus também é para abençoar. Então, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Em alguns lugares para punir, outros para sustentar e outros para abençoar. Agora, a questão é a seguinte, então vamos ver assim. Quando nós nos reunimos aqui, é óbvio, nós temos que ter essa mentalidade, né? É porque a gente cria algumas ideias no nosso meio, né? Músicas, pregações, né? E a gente, né, como quando eu cheguei aqui, você já estava, óbvio que já estava, né? Eu sempre digo, e a gente encaixa até visto de linguagem, né, evangélica.